Peraí, deixa. Aí, agora sim, doutora, tá gravado. Então tá bom. Depois eu edito. Boa noite a todos, todas e todos, né? É um prazer enorme estar aqui e eu dividi a nossa conversa que teremos sobre o meu livro em 3 perguntas. Primeira, por que você escolheu escrever sobre LGBTQIAPN+. Segundo, quais são as principais perguntas que as pessoas fazem sobre esse tema? Como realizar o atendimento pastoral com base no amor incondicional de Deus. Certo? Então, vamos começar a compartilhar para nós falarmos sobre o livro. Né? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer isso direitinho, bonitinho, aqui. Espera aí. Só um instantinho. Só um instantinho. Vamos começar por aqui, para ficar tudo bonito. Vamos ver aqui. Agora vamos ver se entra aqui bonito. Estão vendo? Sim. Está aqui a página aberta. Ótimo, muito bem. Então, esse aqui é o livro do que eu estou falando para você. É a Igreja e as pessoas LGBTQIAPN+, atendimento pastoral com base no amor de Deus. É um livro, é o meu segundo livro, dentro dessa temática. O primeiro teve como base a minha tese de doutorado, e se chamou a inclusão de todas, todos e todes. Alguém está dizendo que não consegue ver. E esse é o segundo, que é um livro mais objetivo, não é voltado só para teólogos, é voltado para gente de pastorais, para professores, para mães de LGBT, pais, pessoas LGBT, todas as pessoas que se interessam em ter o conhecimento desse assunto, mas sem ter que se aprofundar dentro da teologia. Certo? Então, conseguiu acertar com o Álvaro aí? Eu estou vendo com ele no chat, doutora. Não, já deu, gente. Obrigado, professora, já consegui. Então, passou a segunda para vocês aí? Passou, está funcionando bem. Ótimo. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me avisem, porque eu não estou mais enxergando vocês, tá? Então, a primeira pergunta, por que você escolheu as pessoas LGBTQIAPN+. Então, eu começo o livro com a introdução de Lucas 4:18-21. Eu gosto muito dessa passagem, sempre gostei. E aqui diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para dar a boa notícia aos pobres, para anunciar aos cativos a liberdade e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano da graça do Senhor. E depois ele vai: hoje se cumpre esta escritura que acabais de ouvir. Foi Jesus que disse isso. Assim nos diz Lucas. José Antônio Pagola, um grande teólogo, coloca no seu livro Caminho Aberto por Jesus, ele mostra que a grande missão de Jesus foi trazer a esperança a todas as pessoas. Espera aí que passou a mais um pouquinho. Deixa eu voltar.
a todas as pessoas que sofrem. Jesus se sente ungido pelo Espírito que o impele a dedicar a sua vida para libertar, aliviar, curar, perdoar. Veja a missão de Jesus. Ele se sente ungido pelo Espírito para quê, minha gente? Não foi para apontar dedo, não foi para recriminar, não foi para expulsar alguém, para discriminar. Foi para libertar, aliviar, curar, perdoar. Quem são os destinatários? Os pobres, os sem voz, todas as pessoas que não encontram lugar na sociedade, que são humilhadas. Veja, não são só os pobres em relação a dinheiro. Quando olhamos e lembramos de Jesus, para quem ele falava, para os seus discípulos, nós víamos que pobres, pessoas doentes, prostitutas, publicanos, as pessoas de outras religiões, portanto consideradas inimigos dos judeus. E, no entanto, Jesus acolhia a todas essas pessoas. E hoje em dia, quem seriam essas pessoas? Na sociologia, nós vamos encontrar que seriam as nossas minorias sociais. Segundo o Papa Francisco, seriam os mais vulneráveis. Ou seja, aqueles sem voz, sem representatividade, independentemente de ser maioria. Aqui eu trago uma família bem de pobreza extrema. E lembro que a gente poderia estar falando só deles, porque, apesar de, em 2022, 9 milhões conseguiram sair dessa situação, nós ainda temos, no Brasil, 19,2 milhões de pessoas na extrema pobreza. Mulheres. Sim, nós mulheres somos a maioria, mas estamos em desvantagem social. As mulheres sofrem violência verbal, simbólica, patrimonial, física. Vítimas de feminicídio, em 2022, foram 1.400 mulheres, quer dizer, uma mulher para cada 6 horas, vítima de feminicídio dentro da sua própria casa. Então, essas também são minorias sociais, porque são sem voz, sem representatividade. Pessoas pardas e negras, maioria, sim, na nossa sociedade, com pouquíssima representatividade, a menor escolaridade possível e a preferência das balas mortais pela polícia. Mas, além disso, poderíamos estar falando dos indígenas, dos moradores de rua, dos encarcerados, das pessoas com deficiências, dos refugiados. Mas eu escolhi as pessoas LGBTQIAPN+. Sabe por quê? Porque entre os mais vulneráveis da pobreza extrema, existem pessoas LGBT. As mulheres, existem o quê? As mulheres lésbicas, as mulheres transexuais, bissexuais, também existem, né? Então, pessoas LGBT, a mesma coisa com as pessoas pardas e negras. Dos indígenas, existem os indígenas LGBT, moradores de rua, todos esses encarcerados, refugiados. Eu tive uma turma, quando eu dou aula sobre a igreja e as pessoas LGBT, eu tive no ITESP, que é o Instituto Teológico, eu recebi um grupo de coordenadores da Pastoral dos Encarcerados. Gente, eu não conhecia isso, eu não sabia o quanto a importância dessa pastoral, aprendi muito. Mas por que elas foram fazer comigo o curso LGBT? Porque entre os encarcerados existe um grupo que sofre muito, são as pessoas LGBT, as transexuais. Então, existem pessoas LGBT em todos os grupos. Por quê? Porque, olha só,
A população mundial, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. 10%, dizem que 10% dessa população é LGBT, eu acho até que é mais. Então, nós teríamos 800 milhões. Não é pouca gente, não, gente. Muita gente. No Brasil, nós temos 218 milhões de pessoas. Então, nossa população de LGBT seria de 21 milhões 800 mil. É muita gente. Eu não estou falando de 2 ou 3. Se fosse, já seria suficiente, porque Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem, ele estaria. Então, já seria suficiente para nós estarmos pensando, escrevendo sobre. Mas eu estou falando de 21 milhões 800 mil pessoas. Então, pode ser qualquer pessoa. Pode ser o seu vizinho ou vizinha, o seu aluno, aluna, alguém que trabalhe do seu lado e nem se mostre, porque tem medo do que possa acontecer. Alguém da sua igreja que está doido para ir de mãozinha dada com o namorado ou com a namorada e que sabe que vão olhar de cara feia e tem medo, ou nem aparecem. O primo, tio, irmão, irmã, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, pode ser você mesma, que ainda não tem coragem de se olhar e saber quem é você. E pode ser também o seu filho, a sua filha. No meu caso, além disso tudo que eu expliquei para vocês, da importância de falarmos sobre as pessoas LGBT, do que elas representam na sociedade, foi a minha filha mais velha, criada conosco na igreja, com todos os princípios que trazíamos. No início da década de 2000, ela descobriu-se lésbica. E aí, minha gente? Ela descobriu-se lésbica. Veja bem, eu estou falando descobriu-se. E nós, eu e meu marido, não sabíamos como agir, o que dizer. Escolhemos ficar ao lado dela. Tive a sorte de conversar com um padre amigo que reforçou o que pensávamos, nos dizendo: fique com a sua filha. Eu, que era psicóloga, mas esse assunto era muito pouco falado ou nada, quis pesquisar. E fui, por mim mesma, começar uma pesquisa. Nessa época, eu estava começando a fazer teologia. Eu trabalhava tanto na igreja, eu trabalhava em comunidades, eu tinha CD, eu tinha todo um trabalho também dentro da favela, que eu queria buscar mais, como evangelizar mais, e fui fazer teologia. Então, eu resolvi pesquisar por mim mesma. Pesquisei na psicologia, na medicina, na neurociência, que começava a se expandir na época, na sociologia. Havia muito pouca coisa, mas muito melhor do que na teologia. Eu conhecia muito bem a minha filha. Ela foi criada indo para as comunidades comigo, me ajudando, trabalhando, e eu não concordava com as colocações e termos tendenciosos que havia dentro da teologia. E sozinha passei a pesquisar em todos os lugares. Até que, em um certo ponto, eu fiquei satisfeita com o que descobri. Aquilo me satisfez como mãe, né? O que eu buscava, eu tive essa resposta. Nossa natureza é diferente uma das outras. Então, eu descobri o que depois nós vamos ver com mais calma, que eu trabalho tudo isso no livro, que a orientação sexual, que é o nosso desejo sexual, com uma identidade de gênero, que é como nós nos sentimos perante ser homem e ser mulher, não são
opções. Eu não faço uma opção por ser hétero. Eu nasci hétero. A pessoa descobre que é hétero, como eu descobri. A pessoa descobre que é homossexual. Não é opção. Ah, mas isso todo mundo já sabe. Não sabe. Muita gente continua usando a palavra opção, opção, opção. Não é. A mesma coisa na identidade de gênero. É a subjetividade do que cada um de nós se vê em termos do seu sexo biológico, de ser homem ou de ser mulher. Não é opção. São descobertas em relação à natureza de cada pessoa humana. Eu descobri isso lendo, vendo, em muitos livros, que naquela época não se falava sobre isso. E percebi que as ciências caminharam em suas pesquisas. Assim, hoje elas nos dizem que somos diferentes, nossa natureza é diferente. Desde 1970, os cientistas e os seus conselhos, no Brasil desde 1980, a homossexualidade não é doença. Existem outras possibilidades em relação à orientação sexual, lésbica, gay, bissexual, pansexual, assexual. Eu trato de tudo isso no livro. E desde 2014, sobre a identidade de gênero, existem outras possibilidades de só ser homem ou mulher. Existe a intersexualidade, para quem possui os dois órgãos, hormônios e tal. Além disso, existe a identidade de gênero em termos de transexualidade. Eu não me identifico e necessito modificar. Como existe a pessoa não binária, a pessoa fluida. Enfim, isso tudo eu fui descobrindo. E me dei por muito satisfeita. Bom, resolvi o meu problema, não sei porquê, esse era o principal problema que eu queria descobrir, eu queria entender isso. Então, eu resolvi continuar os meus estudos dentro da teologia, embora não concordasse com nada em relação a isso, mas toquei para frente. Até que em 2005, eu fui com meu marido no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, e lá também aconteceu o Fórum de Teologia e Libertação na PUC de Porto Alegre. Com a presença, gente, dos maiores teólogos do mundo, foram 3 dias, assim, maravilhosos. E no final, na última noite, digamos, de repente um rapaz pede a palavra e ele atravessa aquele auditório. Ele era alto, branquinho, magro, atravessou aquele auditório lotado e na frente daquela gente do mundo inteiro, ele disse que era teólogo, luterano, gay. Foi um silêncio que vocês nem imaginam. A gente ouviu o barulho do silêncio. E mostrou alguns colegas que também disse que, como ele, eram gays e lésbicas. E que eles foram criados na igreja e queriam continuar estando na igreja, e, no entanto, não podiam, não deixavam. E eles estavam gastando todo o dinheiro que tinham em pesquisas para trazer o conhecimento e debate dentro da teologia sobre a homossexualidade. Ainda falou que durante o fórum ele ouviu falar sobre um Deus de amor que liberta, mas nenhuma palavra sobre esse tema. E pedia que os teólogos tivessem coragem e fossem pesquisar nesse sentido. Ele chorava muito ali, falando, emocionado. Eu olhei para o auditório e vi que boa parte estava emocionada e eu estava soluçando. E ali eu percebi que não se tratava só da minha filha, de ser lésbica, se iria continuar, se, enfim, tudo aquilo, o que era, se era escolha. Não!
Existiam muitos jovens como ela, mães, pais, que estavam desejosos de uma palavra que trouxesse conhecimento para eles saberem lidar com essa descoberta. E me senti chamada, muito chamada naquele momento, para trabalhar nisso. E decidi que era o que eu iria fazer dentro da teologia, na minha vida, daquele momento em diante. Assim eu voltei ao Rio, fui procurar um professor dentro da PUC Rio, né, eu fazia teologia lá, que me ajudasse a fazer um grupo de pesquisa para a gente poder estudar alguma coisa sobre isso. Mas eu não conseguia ninguém. Era a época do Papa Bento XVI e esse tema era proibido, ninguém se arriscava. No ano seguinte, isso foi 2005, 2006, chegou para nos dar aula de História da Igreja o professor Padre Luiz Correia Lima. E ao tomarmos café juntos, no intervalo, falei da minha vontade de formar um grupo de estudos sobre sexualidade. Não ousava falar homossexualidade de jeito nenhum. Mas ele achou, de repente, ótima ideia e disse que gostaria de pesquisar na sexualidade a homossexualidade. Olhando para a cara dele assim, não podia entender, acreditar no que eu estava vendo. Coincidência? Deus? Bem, para resumir, no segundo semestre surgiu o nosso grupo de pesquisa diversidade sexual, cidadania e religião, da PUC-Rio. E ali tudo começou. Se nós estamos aqui hoje, o começo estava ali, gente. Em 2007, surgiu o primeiro grupo católico LGBT na cidade do Rio de Janeiro, sob a orientação espiritual do padre Luiz Correia. Foi o primeiro dos 24 grupos que surgiram, outros estão surgindo ainda, principalmente após a entrada de quem? Do Papa Francisco, por todo o Brasil surgiram. Hoje existe, inclusive, a Rede Nacional de Católicos LGBT. Então, eu decidi que ia continuar essa pesquisa. Também resolvi fazer o meu mestrado e doutorado no tema de gênero, da violência de gênero. E a professora doutora Maria Clara Pingmer teve a coragem de me apoiar e orientar. Assim, eu fui a primeira pessoa, dentro do departamento de teologia, a fazer uma tese e defendê-la sobre violência de gênero, abrangendo mulheres e LGBT. Graças à professora também, eu fui estudar um doutorado sanduíche na Inglaterra sobre René Girard, na violência de gênero. E depois da minha tese, que foi em 2017, eu tive na banca a presidente da Sociedade de Teologia Moral. E professora Maria Inês, doutora Maria Inês. E ela me convidou depois a fazer parte da Sociedade de Teologia Moral, onde eu continuo com as minhas pesquisas sobre sexualidade, com muito apoio. Então, hoje eu participo de diversos grupos católicos LGBT, o Diversidade Católica, o Abraço Cristão, no Rio de Janeiro. Pela internet, eu faço parte do Núcleo Madalenas, do Coletivo Cris Serra. Sou diretora do Centro de Estudos de Gênero, Diversidade Sexual e Violência. Sou responsável pela parte da violência contra a mulher e a diversidade sexual. Aí surgiu o meu primeiro livro, que foi baseado na minha tese, a inclusão de todas, todos, todes, uma leitura teológica da violência de gênero, mulheres e LGBT. Fui convidada a ser professora na pós-graduação Lato Sensu em Teologia Pastoral, da PUC Minas. Eu dou a disciplina de Desafios Emergentes. E também fui convidada pelo ITESP, Instituto Teológico de São Paulo, a dar o curso de extensão, já dei 3 vezes, espero voltar a dar, a Igreja e as pessoas LGBTQIAPN+.
E foi exatamente desses cursos, dessas palestras e das muitas perguntas que me fazem que eu achei que precisava escrever um livro, não mais uma tese para teólogos, mas para pessoas, né? Para as diversas pessoas, de modo geral, para os agentes pastorais, para os professores, enfim, respondendo as principais perguntas que fazem sobre esse tema. E quais são essas? Então, eu tenho no meu livro é dividido em 12 capítulos, só que são capítulos de 3, 4 páginas, no máximo, cada um deles. Uma linguagem simples para responder os interesses. Então, primeiro, o que será? Por que o Papa Francisco, o que o Papa Francisco diz, né, em relação às pessoas LGBT? Por que eu acho ele tão importante? Porque ele tem sido o nosso maior aliado. Apesar de algumas gafes que ele dá, e dá mesmo, né? Sua entrada foi um refrescar de corações, minha gente. Quando o Papa Francisco disse: "Quem sou eu para julgar?", lembra disso? Pois é. Em 2013, eu chorei. Pois vínhamos de um tempo onde a cada vitória dos direitos humanos que tínhamos para as pessoas LGBT, a igreja lançava um documento pesado em relação a essas pessoas. Embora não pudessem não ter a intenção, isso gerava preconceito. E logo apareciam pessoas surrando e matando pessoas LGBT. Ainda existem isso, mas não mais por causa dos documentos. Isso me angustiava muito. O Papa Francisco, desde a sua entrada, começou a mudar. De documento em documento, e eu mostro alguns no nosso livro, o documento mudou o teor, né? Foi mudando, foi ficando mais leve. E depois foi até falando sobre as pessoas LGBT. Vieram perguntas, depois propostas, com muita dificuldade, porque não aceitam que o Papa, muita dificuldade em aceitar o que o Papa quer. Mas ele insistia. Em 2016, na exortação Amoris Laetitia, ele foi mais fundo, abrindo a porta da igreja a todas as pessoas. Como ele diz, todos, todos, todos. E falando para os padres, ele disse para ouvirem e serem tocados pelos corações. E assim, pouco a pouco, as coisas estão mudando. Tanto é que eu estou aqui para falar com vocês. Na primeira reunião que eu e o padre Luiz fizemos na PUC, lá do Rio, aberto ao público, deviam ter 6 pessoas. Acho que foi 2007, 2008, eu não sei, mas foi por aí. Pessoas olhando ao redor com receio de represálias. Então, temos um capítulo falando mais detalhadamente, de uma maneira bem simples, sobre isso que eu estou dizendo a vocês. Um outro capítulo também, outras perguntas sobre o quê? O que diz a Bíblia sobre a homossexualidade? Não é isso? Todo mundo pergunta isso, todo mundo quer saber sobre isso. Mas, como digo no livro, a Bíblia não se refere à homossexualidade como nós falamos hoje. Hoje nós nos referimos a pessoas que querem amar, ter uma família, pertencer à igreja. Muitos desejam ter filhos e família, e têm filhos adotivos. A Bíblia se refere a atos sexuais com iguais. Não é amor, ela não fala disso. Isso acontecia nos cultos ligados a deuses, com orgias, ou a contextos, outros que não têm nada a ver com os de hoje. A nossa moral é bem diferente.
Vamos ver que Sodoma, que Ló oferece as filhas em vez de lhes entregar os seus hóspedes. Lembram disso? Algum pai faria isso hoje? Não, é outra moral, é outro pensamento. Existe em Gênesis a passagem de Onã. Vocês conhecem essa passagem? Depois procurem. Nessa passagem, Deus condena Onã à morte porque ele casou com a sua cunhada, ele não queria deixar descendências para o irmão, porque o irmão tinha morrido, mas ele teve que casar, porque se a mulher não casasse, ela passaria fome, seria miserável. Então, era comum que o irmão casasse com a cunhada. Mas ele não queria dar descendências à família do irmão. Então, o que ele fez? Ele jogou o sêmen para fora da mulher. E ali se acreditava que cada sêmen havia um homúnculo, era um homenzinho, uma pessoinha já ali formada. E que se isso fosse jogado fora, não se teria, nunca, era menos uma pessoa para procriar. Isso, segundo a Bíblia, foi ruim aos olhos do Senhor e por isso ele o matou. Vocês estão percebendo que não estamos falando de homossexualidade? Não estamos falando nem de atos entre iguais aqui? E sim a importância da procriação que tinha. E é isso que eu trato no livro de uma forma bem simples também. A mesma coisa depois nós vamos no Novo Testamento, vamos ver Paulo. Para quem é? Quem que Paulo está se referindo? Aos romanos? Quem são os romanos? Tipo de pessoas? O que eles faziam? Como eles tinham outros deuses? Vamos olhar para Jesus. Jesus excluiu alguém? Jesus virou-se para a hemorroíça e falou para ela que fosse se purificar? Jesus disse alguma coisa àquele servo? Ao centurião querendo curar o servo? Perguntou, que tipo de relação você tem com esse servo? Ele não perguntou nada de nada. Ele simplesmente curou. E assim, nós também tratamos um pouco desse assunto. Depois entram as descobertas das ciências sobre orientação sexual e gênero. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Esse capítulo sobre sexualidade mostra que a orientação, como eu já disse, está ligada ao desejo de uma mulher por um homem, que pode ser o desejo heterossexual, uma mulher por outra mulher, ou um homem por outro homem, e temos o desejo homossexual, bissexual, pansexual e etc. E isso eu vou detalhando nesse capítulo. E gênero, como eu já disse, é a forma como a pessoa se vê subjetivamente diante do seu sexo biológico. Pode ser que eu me identifique em ser mulher ou não, e um homem também. E essa incongruência de gênero pode provocar a necessidade de uma pessoa desejar mudar o seu gênero. Então, nós mostramos ali que a sexualidade é muito mais do que homem e mulher. Outras perguntas que me fazem, por que a igreja só aceita marido, mulher e filho? A Sagrada Família, né? E os novos arranjos? Realmente, se nós formos pensar como são as famílias hoje, e eu trato disso dentro do livro, nós temos as famílias informais, que vêm da união estável, a monoparental, que é um dos pais é o responsável, e assim vai. A família hedonística, que é pelo vínculo afetivo. Temos a família homoafetiva, que é de união de pessoas do mesmo sexo. Então, nós também tratamos disso. E, entre outras coisas, o que são os grupos católicos LGBT? Hoje eu já falei sobre isso aqui,
Muitos de vocês são de grupos LGBT. Quando contei minha história para vocês, né, eu falei que os grupos católicos começaram a partir de 2007. O que existia nessa época? Existiam as igrejas inclusivas, igrejas que vieram, igrejas evangélicas. E elas existiram para acolher pessoas que haviam sido abandonadas pelas igrejas evangélicas. E na católica nós não tínhamos nenhum tipo de acolhimento que não exigisse castidade. E isso entristecia muito aqueles e aquelas que desejavam estar na igreja com suas namoradas, seus namorados, namorades, constituir sua família. Então, formou-se o grupo católico LGBT com a intenção de receber e acolher a todos, todas, todes, inclusive também mães, pais e amigos que desejassem participar. A teologia é baseada no amor incondicional de Deus. E assim a gente vai respondendo um por um do que eu falei. E aí a gente chega à terceira pergunta e última do nosso bate-papo aqui. Como realizar o atendimento pastoral às pessoas LGBT, QIAPN+, a partir do amor incondicional de Deus? A base da teologia libertadora é o amor incondicional de Deus. Veja bem, a dificuldade de amar não é de Deus, é nossa. Eu mostrei a vocês, vamos olhar para o Evangelho, que nós vamos ver que Jesus nunca excluiu ninguém. Nem aquele que o traiu. Nunca. A dificuldade de amar é do ser humano que usa o nome de Deus para justificar aquilo que nós temos, que é a subjetividade fechada. E a dificuldade de abri-la, que a subjetividade fechada não deixa a gente aceitar o diferente de nós. Acha que todo mundo tem que ser igual. E nós temos uma dificuldade de abrir, de se libertar de si mesmo para poder amar, como Deus ama, que é o amor incondicional. Essa é a nossa proposta. Onde haja a ética da inclusão, do qual a gente também fala um pouco no livro. Uma ética onde há lugar para todas as pessoas. E poderemos viver um relacionamento harmonioso e feliz se houver o quê? A participação e o entendimento do respeito a todas as pessoas. O respeito a cada um, e cada um respeitando o próximo e a comunidade. Como ter um atendimento pastoral com base nesse amor? Está no livro. Nós precisamos ter em nossas igrejas um grande serviço de partilha, ajuda e espiritualidade, onde seja possível todas as pessoas, sem julgamento, exprimirem e vivenciarem a sua fé. Isso aí não existe. Não, ainda não. Mas pode existir, né? Papa Francisco sonha com isso. Os grupos católicos LGBT acontecem, em sua maioria, fora das igrejas. Mas o ideal é que os párocos desejem e se comprometam com os grupos. Isso começa a acontecer. E é possível. Aqui no Rio de Janeiro, eu falei que nós temos o grupo Diversidade Católica, que funciona fora da igreja. Sim, não é em nenhuma igreja. E sim, primeiro era na casa dos jesuítas, agora me parece que é num colégio, eu não tenho ido nele porque eu estou no outro. E tem o grupo que é orientado pelo padre Luiz Correia, e tem o grupo Abraço Cristão, que eu frequento, que eu faço parte, que é no Recreio dos Bandeirantes. Esse grupo acontece dentro
da Igreja Imaculada Conceição, e o pároco recebeu este grupo de braços abertos. Então, isso é o nosso sonho, é o meu sonho, pelo menos. Que os grupos possam surgir com o apoio do pároco. Se não puderem, nós continuaremos fora. Não fora da igreja, mas fora da igreja, que eu digo fora da comunidade, né? Apoiando. Porque o ideal é que o pároco, o atendimento pastoral a que eu me refiro, e eu falo muito para os párocos, é que eles podem acolher os grupos e se comprometer com a inclusão na comunidade, através de uma educação inclusiva dentro da sua comunidade. Mas minha comunidade é muito fechada, mas não são de todos. E quando o pároco dá força nesse acolhimento, começa a haver um respeito, como existe na nossa paróquia aqui, do Recreio. Ele faz questão que o grupo participe de tudo. E, através de filmes, debates, palestras, ele foi conscientizando a comunidade. Claro que ainda falta muita coisa a ser feita, mas o grupo está lá, participa das missas, das festas, do tapete, dos terços, das romarias, enfim, fazemos parte. E é isso que eu sonho, de modo geral, para que você, ser pároco, para você que é agente pastoral, possa fazer. Um trabalho que inclua todos os padres e diáconos da paróquia. Porque às vezes aparece um padre que vem falar uma linguagem diferente dessa e atrapalha muito, fere, machuca. Um grupo que tenha sempre a parte espiritual, porque os grupos católicos, de modo geral, têm a sua parte espiritual. Porque são pessoas que estão ávidas para se sentirem próximas e amadas por Deus. Também é preciso que os grupos possam ser, as pessoas deles possam ser apoiadas em suas iniciativas na sociedade. É importante prestigiá-las, valorizá-las, porque são seres humanos com muita vontade de ser amados. Como eu disse, incluí-las nas atividades da paróquia, a fim de, como diz o Papa Francisco, todas as pessoas possam ser que sejam integradas à comunidade. Nós tratamos um pouco de cada coisa dessa no nosso livro. E eu finalizo aqui esse nosso papo dizendo a vocês o seguinte, que o amor incondicional de Deus possa alimentar nossos corações na leitura deste livro, em nossas relações com e entre as pessoas LGBT, que é a PN+. Abra o coração para ler e deixe o coração também ouvir esse amor incondicional de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o meu sonho. Salvar vidas. Eu já tive a oportunidade de conversar com muita gente que pensou até em suicídio. Mas salvar vidas e ver os rostos de cada rapaz, moça, adulto, LGBT, com os olhos brilhando, ao se sentirem amados e respeitados, como filhos de Deus, fazendo parte da igreja em que foram batizados e que tanto amam, fazendo parte sem preconceito da sociedade a que pertencem. Nosso Papa Francisco, que eu tenho muito carinho e respeito, graças a ele estamos aqui, ele diz que onde há muro, há fechamento de coração. Precisamos de ponte, não de muros. Então, que possamos ser pontes para espalhar o amor incondicional de Deus. E que Jesus possa ser o pão da vida, jamais o da morte, que exclui, que bota para fora,
que faz sofrer. Não. Jesus é o pão da vida, o pão do amor. E é isso que eu tento passar nesse livro. E agradeço a vocês pela oportunidade de falar aqui sobre esse meu trabalho. Obrigada. Muito bem, doutora. Nossas palmas, por favor. Quem puder, bate palma. Quem não pode, clica ali na palminha que aparece no cartão, no coraçãozinho. Obrigada, Muito obrigada. obrigado. Beleza. Antes Doutora, de abrir para as perguntas, obrigada, gente, muito obrigada. Espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês. E antes de procurar responder alguma pergunta, eu quero mostrar apenas o livro aqui, né? E importante. como vocês podem adquiri-lo. Opa! Né? Isso é importante. Veja bem, hoje eu conversei com a editora, eu não sabia, eu não entendo nada desses negócios. E ela disse o seguinte, que tem aqui cupom de desconto, utilize o cupom PESSOAS. Eu não sabia o que era isso. E acho que muita gente também não sabe. Então, é o seguinte, quando você entra no site da Livraria Vozes, que está aqui, você clica lá e diz que vai comprar o livro. O livro está R$30. Quando você diz assim, cupom como é que é? Cupom de desconto. Ali diz, eu acho que é cupom. Você escreve a palavra pessoas. E quando você escreve essa palavra pessoas, clica num lugar, clica ali, e ela vai te garantir 30% de descontos. O que vai dar o quê? R$21. Nossa! E, assim, é um desejo meu, é um desejo da editora que seja fácil, tá? De acesso para as pessoas poderem comprar, ler, dar para os seus fiéis lerem, os seus alunos lerem juntos. Essa é a ideia. Muito bem. É mais barato que o dogão, hein, Maria? E sustenta muito mais. Com certeza. E se quiserem falar comigo, está aqui meu e-mail, mcristinafurtado@hotmail.com, ou no Instagram, @mariacristina.com. Tem também o Centro de Estudos de Gênero, Diversidade Sexual e Violência, que está aqui o link. Se depois você puder colocar no chat, beleza. E aqui, peraí, o que eu fiz? Deixa eu voltar. Eu coloco outros livros para vocês que interessarem. Quem tiver interesse na teologia, tem o livro do Luiz Correia Lima, que também é da Vozes. E com esse cupom de desconto, vocês também conseguem o desconto no livro dele, que é o Teologia e os LGBT. É o que você está estudando, né? Sim, isso. O nosso grupo de estudo está usando ele. Tem também, a Inclusão de Todas, Todos e Todos, que é meu livro, meu primeiro livro. Esse está na Recriar. Mas se você entrar no meu centro de estudos, você vai comprar diretamente comigo e eu vou mandar para a tua casa por R$65. A editora já vende por R$80. Ali é um pouco diferente, eu vendo mais barato. Né? Que é para quem quer fazer um estudo teológico do tema. O tema da minha querida Silvia Creus, pela Metanoia, Um Café na Fronteira. Ela também é mãe de LGBT. Sim. Tem da Cris Serra, nossa querida Cris Serra, que partiu. Tem o Viemos para Comungar, também da Metanoia. Testemunhos da Diversidade, também da Rede Nacional de Católicos LGBT. Então, até aqui, estou passando para vocês tudo o que quiserem a respeito de conhecerem mais e mais sobre esse tema. Maravilha. Certo? E agora eu estou aqui, gente, para tentar responder as perguntas de vocês. Estou aqui, vamos lá. Quem vai? Vamos lá, vamos combinar assim. Doutora, muito obrigado pela partilha. Você falando assim, eu comprei essa briga, né? Essa é a minha missão, essa é a nossa.
A gente abraça esse negócio com você, né? E que bom ouvir uma mulher, ouvir uma mãe, é uma teóloga, né? Tem todo um quê especial aqui nisso, isso é muito bom. Minha gente, vamos lá, a gente começa com as perguntas, a nossa previsão vai durar 1h30, a gente não vai deixar passar, é muito, então a gente tem, assim, 17, 18 minutos para a gente fazer perguntas. Se passar um pouquinho, depois não tem problema, mas a previsão é encerrar 1h30. Então, pela ordem de mãos aqui, vamos ver. Quem tinha pedido a palavra? Cadê? Gente, alguém ergue a mão aqui. Pede a palavra, por favor, para me enviar a ordem, porque senão não aparece para mim. É o Sérgio Campos, só tem o Sérgio como levantaram. Não, tem uma lista. Qualquer um de vocês, pode só pedir a levantar a mãozinha, por favor? Pronto, abrir fila. Que para mim aparece abrir fila, aparece certinho. Pronto, primeiro, vamos combinar assim, gente, 1 hora para você, 1 hora não, 1 minuto para você fazer a pergunta. Pergunta objetiva, direta, tá? Não conte histórias, não conte causas, senão a gente vai ficar até amanhã. E para dar chance de todo mundo participar, todo mundo não, né? De algumas pessoas participar. Então, o primeiro, por favor, é o Sérgio Campos, depois em seguida é o Sérgio Campos, vai, Sérgio, por favor. Olha, eu acho que eu apertei aqui errado. Eu passo, não tenho pergunta, não. Tá Vou bom. ouvir. Padre Tá Sérgio, não é o padre. Leomar, por favor, Leomar. Olá, professora. Olá, Maria. Leomar, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Não sei se estão me vendo aí direito. Estou te vendo. Muito obrigado, né? Eu comprei seu livro, comecei a ler já, né? Estou muito feliz de poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu sou padre, eu também pesquiso os grupos LGBT católicos e fico muito feliz que cada vez mais a gente tenha pessoas tão bem qualificadas, com testemunhos tão fortes para escrever sobre o tema, para alcançar de uma forma ou de outra tantas pessoas nas comunidades. E eu queria só fazer uma pergunta em relação ao grupo de pesquisa, né? Como fazer parte desse grupo no Rio de Janeiro, se os encontros são online ou não? Né? São online. São online. E como que faz? E queria saber como faz para participar do grupo. Não há problema, eu passo o seu nome para o padre Luiz Correia, tá? Ele me conhece já, ele tem meu WhatsApp, inclusive. Uhum, é ele que coordena? É ele que coordena o grupo. Okay. Esse grupo é coordenado por ele. Tá? Legal. Então, não é difícil, não. É muito fácil. Né? Eu passo para ele, ou você mesmo, se você tiver o WhatsApp dele, pode conversar com ele, diz do seu interesse. O grupo, inclusive, às segundas-feiras, nesse mesmo horário. No horário que nós sempre estamos às segundas? Não é toda semana, não. É uma vez por mês. Tá bom. Tá bom? Segunda é um pouco mais difícil, mas obrigado. Muito obrigado. Mas você conversa com ele, se quiser, me passa que eu também posso falar. Tá, joia. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Padre Leomar. Agora, o Wilton, por favor, Wilton, pode ligar seu microfone e fazer a pergunta. Boa noite, professora. Gostaria noite. de parabenizar pelo tema do livro, né, e também pela explanação, muito esclarecedor. Eu gostaria de saber, em relação à publicação do livro, já é o segundo do tema, né, que você publica, se mesmo lá no primeiro, né, quais foram as dificuldades para a publicação do livro? Se teve dificuldade? Olha, o primeiro, eu paguei para a editora publicar, né? Foi a editora Recriar, é assim que normalmente acontece, a gente paga, né, para a editora publicar. Depois, te digo mais, eu consegui, com os livros que eu consegui vender, o que eu paguei eu recebi de volta e ainda tive um pequeno lucro. Tá? Então, para mim, deu muito certo, não foi problema. E ainda cobrei mais barato que a própria editora está cobrando, porque eu não viso assim, né? Então, lucros e tal. E mandando para casa da pessoa. Então, foi assim que aconteceu. Mandei para várias,
eu era uma tese de doutorado, estava muito bem, graças a Deus, todos elogiaram minha tese. Eu, por ser esse tema, eu tive que pegar fontes de todo tipo possível, né? Até agora a Voz estava falando que, mesmo falando simples, como eu procurei falar nesse segundo livro, eu tenho muitas referências, está ali, eu acho, não sei quantas páginas de referências lá no final. Né? Por quê? Porque é um tema que a gente precisa ter referências para não virem em cima da gente. Então, mas é isso, na verdade, eu tinha que ter dinheiro para poder fazer, mas valeu a pena. Porque, agora, não foram eles que fizeram a propaganda, não, fui eu que fiz. Nos meus cursos, nas palestras e tal, sempre mostrando o livro e a importância de se comprar. Né? Foi aí. A resistência, seja da comunidade acadêmica, seja das editoras, não houve, então? Não, não houve. Não houve. E agora, esse segundo, eu mandei o trabalho para Vozes e eles, não precisei pagar nada a Vozes, eles me procuraram e quiseram fazer o trabalho. Então, assim, gostaram, aprovaram. No primeiro, eu também tinha mandado para Vozes, mas eles disseram que eles não faziam tese. Não houve interesse. Aí, quando eu fiz um outro, eu mandei para eles e eles aprovaram. Beleza, Acho que parabéns. não é toda editora, não, viu, Hilton? Não é toda editora, não. Mas existem eu imagino, existem as editoras mais progressistas, né? Como a Vozes. A Vozes não é uma editora conservadora, ela é Mais aberta, né? mais aberta, né? Muito bem, muito obrigado, Wilton. Agora, por favor, a Dani. Passa? Então, por Dani? favor, Glaucia. Abrindo aqui. Abriu? Ah, deu certo, pronto. Eu conheço essa voz. Sou eu, Cris. Oi, querida. Oi. Tudo bem? Para agradecer, né? Tudo bom, querida. Aqui na luta, né? A gente sempre na luta. A gente teve o nosso grupo do Diversidade Católica esse domingo e nós estávamos conversando, inclusive, não sei se a Gilza entrou, pedi para ela entrar hoje, sobre ela é mãe de uma pessoa, de uma menina trans, né? E a gente estava falando da importância do material que está surgindo. Então, muito obrigada, né? Todo esse material, o conhecimento é importante, né? É muito importante. Mas, como você falou, da questão da espiritualidade, da identidade, né? Você tem a sua filha, a Cris tem a filha também, eu sou uma católica lésbica, cada um aí com a sua luta, né? Mas a importância dessa busca da espiritualidade com o conhecimento, porque a gente está aí para tomar porrada, gente. Jesus não disse que seria fácil, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é a união da nossa comunidade, né? Todos aí, cada um no seu território, no seu espaço, no seu cotidiano, mas eu acho que a nossa comunidade para a gente poder se fortalecer na alegria e na dor, né? Então, acolher os que estão chegando, acolher os feridos, né? Sim, importante. Quando eu me sinto ferida, eu me sinto acolhida, e quando eu tenho que acolher. Então, assim, e a literatura é muito importante, né? E aí eu espero que a gente, enquanto rede, daí eu falo eu, porque cada grupo da rede é a rede, nós possamos também pensar em formação, né? Em cursos, em possibilidades. Essa leitura, esse grupo que o Fernando montou já é uma forma de formação, mas que a gente possa sempre buscar o conhecimento e a espiritualidade. Muito obrigada, doutora Martina, muito obrigada, Fernando, por essa oportunidade. E eu tenho o doutor aqui, Padre Leomar, que também tem o doutorado dele, que vai virar um livro, e outros livros virão, e outras formas de conhecimento.
É isso. Obrigada. Beleza, obrigado, Dani. Obrigada, Dani. Próximo, por favor. Sejam sucintos, a gente está dando nossos horários. Gláucia e depois a Eliette, por favor. Boa noite novamente para vocês. Eu, como já falei do Rio de Janeiro, aproveito até para pedir desculpa, que eu estava aqui me cobrindo, esqueci de deixar minha câmera. Frio para nós do Rio, né, Gláucia? Pois é, Rio de Janeiro, o carioca não aguenta frio e a gente está aqui encolhido. Então, assim, é sempre um prazer, né, ouvir Maria Cristina. Maria Cristina foi uma luz no momento que eu estava vivendo uma treva na minha vida, né? E a igreja, enquanto instituição, ela continua, eu até coloquei aí no chat, né? Ela continua de portas fechadas para esses grupos. Então, isso para mim é uma dor profunda, porque a minha filha, ela rompeu com a igreja, né? Ela foi perseguida e rompeu. Mas tem tantos outros aí que querem permanecer na igreja e, por conta disso, se escondem, vivem uma experiência de fé das catacumbas, né? Como os primeiros cristãos. E assim vai a minha... É nesse sentido que vai a minha pergunta. Você colocou, Maria Cristina, sobre a sua experiência de praticamente abrir uma vereda, né, dentro da PUC para essa temática, para estudar essa temática. A minha pergunta é a seguinte: você falou de professora Maria Clara, né, o padre Luiz Correia, o apoio que eles deram, né? Outros professores. A gente pode falar de uma PUC que tem um grupo maior que está aberto a esse tema. Como é que está essa vereda? Outras pessoas seguiram o seu caminho ou ficou na sua tese? Aí eu estou colocando bem uma questão mesmo da PUC, por quê? Porque ela é um centro de formação. Né? Um centro de formação de leigos, mas também, e sobretudo, de membros do clero. Né? Então, a minha pergunta é nesse sentido. Muito obrigada, gente. Gláucia, depende, existem professores favoráveis e professores não. Sei que depois de mim já existem outras que também levaram esse tema, tá? Mas não sei, assim, de modo geral, como é a PUC do Rio de Janeiro, que eu não sou professora lá. Né? Eu, por exemplo, estarei lá agora em outubro, na Semana da História. Me convidaram para dar uma palestra, eu e o Luiz Correia. Nós dois vamos fazer parte de uma mesa e vamos falar. Eu acredito que seja, ainda não entendi muito bem, porque é história, mas é a história da homossexualidade, a história nesse sentido. Né? Então, mas eu já aceitei, agora vou ver o que eu vou falar. Né? Mas é assim. Então, assim, nós somos bem vistos num lugar e outros não gostam da gente. Isso é assim, não tem jeito, sabe? Eu, por exemplo, aqui na igreja, numa igreja aqui da Barra, eu fui chamada há anos atrás, para fazer um trabalho com transexuais, e eu fui para a rua, eu fiz durante alguns anos e tal, mudou o pároco e me botou para fora. E o trabalho acabou. Então, eu não vou nem à igreja lá, porque ele não quer. Então, as coisas são muito... Depende das pessoas. Não há assim, a instituição é assim. A instituição somos nós, né? Nós somos a igreja, então nós temos que lutar. Assim como a sua filha, a minha também saiu da igreja. Mas eu continuei, não mais por ela, mas para que isso não aconteça com tantas outras filhas. Amém. Maravilha, muito obrigado, Gláucia. Gente, tem umas duas perguntas, como são poucas, a gente vai manter essas duas. Então, eu peço, por favor, não vão embora para a gente poder tirar uma foto com todo mundo aqui. Que legal, que ótimo, né? Que bom. Por favor, só mais 5 minutinhos aí. Tá todo mundo cansado, sei, todo mundo trabalha. Tem gente que nem jantou ainda. Vamos aguentar só mais 5 minutinhos aqui, por favor. A Eliette, por favor, e depois o Vinícius. Por favor, Eliette.
Na verdade, quem vai falar aqui é o Anselmo, tá? Vamos lá. Ô, Anselmo, vamos lá. Tudo bem. Não, na realidade, não, a minha pergunta tinha a ver com a pergunta anterior e a professora, a doutora, já deu essa resposta. Eu queria saber um pouco mais sobre como estava esse percurso dentro das pastorais, dentro da igreja, se na CNBB já tinha alguma, né, alguma voz ali, sabe, de apoio a esse movimento, né? Então, era mais nessa linha. Veja bem, a gente vai tentando, né? Eu mandei o meu primeiro livro, eu mandei para uma porção de bispos. Aí eu mandei para o Papa Francisco, e ele me respondeu, e esse eu vou mandar também. Eu recebi o carinho do Papa Francisco, ele deu a bênção, né? Mandou uma bênção para mim e para todas as pessoas que estivessem comigo. Então, assim, a gente vai tentando abrir as portas, né? Se algumas abrem, outras fecham. Alguma abertura, assim, alguma acolhida, mesmo que pequeno, assim, pouco visível do nosso arcebispo do Rio de Janeiro? Não, eu nunca falei com ele nunca falou comigo, então não sei, sabe? Não tenho acesso a ele. Tá? Eu tenho a outras pessoas, a outros bispos e tal, mas a ele, não. Não tenho. No próximo, né? Eu fico muito na minha. Tá certo. Obrigado, viu? Bem, muito obrigado, Anselmo. Anselmo e Eliette. Por favor, a última pergunta, como a gente tinha combinado aqui, eu vou pedir desculpa para a Eliane, para a gente não passar do horário, tá, Eliane, por favor? Então, a última pergunta é para o Vinícius. Por favor, Vinícius, pode perguntar. Boa noite, eu sou o Vinícius, eu sou de Porto Alegre, eu sou catequista aqui na paróquia que eu frequento. A minha pergunta vai bem no sentido das duas anteriores, assim, mas mais, de repente, focado na nossa igreja, né? A senhora mencionou que a dificuldade de amar é nossa, não é de Deus, né? E, então, assim, o que a senhora vê de perspectiva para que a nossa igreja consiga expressar esse amor, né, por todos igualmente? E o que a senhora vê de ação que nós, enquanto grupo, enquanto pessoas, enquanto fiéis, podemos ter no sentido de ampliar os horizontes da igreja? Olha, veja bem, a igreja está caminhando. É um trabalho lento, né? Muito lento. Como eu disse a vocês, em 2007 surgiu o primeiro grupo LGBT no Brasil. Hoje nós temos mais de 24. Eu tenho vários alunos que estão também montando nas suas paróquias, querem... Então, já são padres também querendo fazer isso. Antes era só o padre Luiz Correia e as pessoas que foram surgindo. Agora, nós já temos padres fazendo isso, então a coisa vai andando devagar. O amor, nós temos que procurar dar. Nós damos o que temos, né? Uns não têm amor para dar, o que a gente pode fazer? Mas a igreja também somos nós. A minha igreja, quem está ao meu redor, quem está perto de mim, eu tenho alunos que às vezes dizem, mas professora, eu não posso falar sobre isso, porque lá na minha região não se admite. Mas você pode estar sozinho com quem vai te confessar, ou quando você falar, você pode falar do amor, do respeito ao outro. O amor, como está aqui, né, Genilson, tudo supera. É isso. Então, nós temos que distribuir esse amor, mesmo que não recebam. Mas estamos melhorando, sim. Há anos atrás era muito pior, gente. Era. E nós vamos em frente. Eu sinto que nós vamos em frente e vamos melhorando. Agora, cada um de nós precisa lutar por isso. Precisa ter na sua região, no seu grupo, com as suas pessoas, o estudarem, o que vocês lerem, passem adiante, passem o livro adiante. Deem de presente para alguém que você acha que está precisando. Dá para o padre de presente. Dá para o padre de presente, é isso mesmo. Para que possa ser as pessoas lerem,
né? E aí pensarem, porque o conhecimento eu acho muito importante. Quando a gente conhece, aí a gente tem duas possibilidades. Ou não muda nada, ou muda, e pode mudar, e pode ajudar a mudar. Eu espero que vocês sejam vozes, se façam vozes. Né? Sozinho, sou uma andorinhazinha. Agora, juntos, nós somos muito mais fortes, principalmente com o amor de Deus. Podem ter certeza. O amor incondicional de Deus é tudo para nós. Muito bem. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelas respostas, pela participação com a gente aqui. Gente, vocês podem ligar a câmera, quem puder. Quem estiver fazendo alguma coisa que não der para ligar a câmera, está tudo bem. Só para mim tirar um print e depois a gente divulgar isso aqui. Nós chegamos a ter 64 pessoas. Que bom, hein? Agora temos 56. Bom, nesse momento estamos com 56, que algumas pessoas me mandaram dizendo... Eu acho que eu acho que agora tem que botar no... não, mas eu consigo tirar daqui. Ah, tá. Eu consigo. Não sei todo mundo. Não, mas eu vou tirar várias telas e aí vai dar certo. Deixa eu só como é que é? Alterar layout? Como é que a gente bota no layout? Mosaico, né? Não é no mosaico? Por favor, ninguém mexa no chat e nada para mim printar e depois eu faço a montagem. Olhem para a câmera, por favor. Pronto, opa, tirei. Vamos lá, agora a gente vai por partes. Sorriso, Colgate-Palmolive. Muito bem. Cadê os outros? Cadê os outros? Uai, por que não me aparecem as outras? Tem mais 21 pessoas. Tem mais 21 pessoas. Eu também não acho aqui. Deixa eu ver. Vai dar certo, gente. Fé. E a câmera não está abrindo. Não. Aparecendo aí para ele. Não. É Ângela? Não, Ângela. Isso. Gente, eu não sei porquê, mas não está aparecendo todo mundo. Que zica é essa? Não Será sei. que é alguma... Vê aí no seu... O Meet não tem como aparecer todo mundo, não. Só no Zoom. Só no Zoom? Aqui não aparece? Mas não dá para virar, mas aqui não aparece. não dá. Os pontinhos no layout. Aqui não dá. Mesmo que mude o layout, não vai três aparecer. Mesmo no layout não vai aparecer todo mundo. Todo mundo Daí tem uma tirar print e barrinha manda para pro você Fernando. ir. Por favor, Conseguir abrir. boa ideia. Por favor, tira um print da sua tela. Depois o meu design que se vire para fazer a colagem. Ah, sim. Tira um print da sua tela e me manda no WhatsApp, por favor. Tá bem? Peraí, Gente, muito obrigado, tá? Eu preciso aqui registrar uma coisa que o Francis falou ali. A Rede Nacional de Grupos Católicos é afiliada ao Conselho Nacional de Leigos, isso é muito importante. Então, nós temos uma ligação, um vínculo com a CNBB. Então, a rede de grupos católicos, ela tem vínculo oficial, não é oficioso, oficial com a CNBB. A gente não está fazendo nada legal, nada escondido. A gente, às vezes, fica nas catacumbas ali quietinho, né? Mas a gente vai sair para lá. O livro da Maria Cristina é uma pérola, ele é um livro de entrada, compre. Um para você e um para o seu padre. Isso, uma boa. Tá lá, e divulga. Ele é um livro para começar, para quem tem essas primeiras dúvidas iniciais ali, gente. É uma boa. Grupo de pesquisa de teologia com ela, grupo de teologia, para quem está começando também, é comigo, com o Francis, com o Elton. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente se reúne. Toda segunda. A Eliette levantou a mão. Rapidinho, só nós conseguimos tirar foto. Para onde que a gente manda? Manda no meu WhatsApp, por favor. Tá bom. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, tá? Muito obrigada a cada um de vocês. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada.